Professor Olavo de Carvalho novo aí, ó. Falando com... Como é o nome desse outro cara aqui que finge que é filósofo? Quem acredita num Deus e tem um Deus para conversar, tá entendendo? Não precisa de ninguém que ele o fiscalize de fora. Quer dizer, quanto menos religiosidade autêntica, mais moralismo civil você vai ter. Esse é um mecanismo de compensação. Quer dizer, a moral, ela mesmo se transforma no próprio Deus. Quer dizer, isso aí começa com Kant. Kant, o único absoluto para Kant é o absoluto de tipo moral. Quer dizer, não existe um conhecimento objetivo de Deus, não existe metafísica, não existe nada. Mas tem o quê? Tem o raio do imperativo categórico de natureza moral. Isso é maluquice. Quer dizer, imperativo coisíssima nenhuma. Você é livre para fazer o que você quiser. É o Estado, as leis. Como que chama? É o humanismo, né? O humanismo. O homem tomando o lugar de Deus, criando suas próprias leis, suas próprias regras, suas próprias condutas. Humanista e, tipo, rejeitando aquilo que é Deus, né? E qualquer outro tipo de Deus. Colocando o humanismo na frente. Aí o cara pode tudo. Pode mandar no casamento do alheio, pode ensinar moral pro indivíduo alheio. E aí invadindo a competência das pessoas. O casamento é seu, mas o cara quer invadir uma competência que não é dele. Ele quer dar dicas, ele quer falar como é que você tem que fazer no seu casamento, no ensinamento dos seus filhos, na educação, nos regulamentos de trabalho que você vai prestar para outro indivíduo. Ele quer estar envolvido. É o humanismo, é o Estado. Sendo que são coisas naturais. São coisas naturais dadas por Deus. A capacidade de ter vida, a capacidade do cara plantar seus próprios alimentos, a capacidade de o cara ir lá e cortejar uma garota para casar, ter seus filhos, ter seu próprio meio de ensino. Vai tirando essas coisas, vai tirando, pouco a pouco vai usurpando o direito do cidadão, dizendo que vai oferecer novos direitos. E aí, no final, não oferece direitos nenhum e os direitos que oferece são direitos defasados. Criando leis injustas e aí o indivíduo não tem onde recorrer a não ser por essas leis injustas. Perdendo os direitos naturais. Isso acontece com uma pessoa que não tem Deus, né? Não tem Deus. Já uma pessoa que tem Deus, ele ainda consegue sair um pouco dessa situação que é o humanismo. Porque aí ele está buscando por outros meios cuidar da sua família, cuidar da sua vida, cuidar dos seus negócios, cuidar de outras coisas. Agora, e o cara que não tem uma religião ou um Deus que dá toda a sua sabedoria para ele poder sobreviver? Ele fica dependente apenas do humanismo, do Estado e as leis, que é aquele lugar onde ele está habitando, onde ele está situado, né, como humano. Pode ser na Inglaterra, pode ser nos Estados Unidos, pode ser na Suécia, na Escócia, em qualquer outro lugar. Lá, cada lugar tem suas próprias leis. Esse cara que não tem Deus, ou lá na China, né? Basicamente, os chineses é dependente do que o governo chinês fala. Porque lá eles meio que banem as religiões, né? E aí fica... Apesar que eles têm as próprias religiões deles lá, né? Baseada no budismo e outras coisas mais. Só que... E uma pessoa que não tem? Ela fica dependente do humanismo. Do Estado dando moralismo para ela. Mas será que esse Estado é moral?
É aí que tá. E se o Estado não for moral? E aí ele não tem a capacidade de percepção de moralidade, porque a moralidade que ele tem é de um Estado corrupto. Ele perde totalmente a percepção e localização. Fica perdido, fica ao léu, fica totalmente deturpa a mentalidade, deturpa, distorce a realidade, distorce a situação que ele está. Por isso que eu acho interessante o ensino da Terra, a teoria da Terra plana. Quanto mais teorias e quanto mais coisas fora daquilo, as pessoas conseguem de alguma forma burlar essa escravidão intelectual. Não só a Terra plana, né, mas outros ensinamentos, né? A física, a matemática, até as línguas. As línguas, o inglês, o japonês, o coreano, o espanhol, o italiano, as pessoas que vai absorvendo todas essas linguagens, elas conseguem sair desse humanismo, dessa moral e das leis daquele local que ele está ali. O imaginário, o ambiente e a linguagem. As três coisas mais importantes: o imaginário, o ambiente e a linguagem. O cara tendo essas três noções, dessas três coisas importantes, ele consegue entender a realidade à sua volta, o ambiente, o imaginário e a linguagem. Pode ser qualquer tipo de linguagem. Pode ser a linguagem literária, a linguagem poética, a linguagem matemática, a física, a científica, as linguagens onde as pessoas conseguem se conversar entre si, de outro país, de outra cultura. Tudo é linguagem no final das contas. Algumas linguagens é conversada mais entre um grupo, né? Tipo os matemáticos. Se os matemáticos vai no bar ali do seu João ali e começa a falar de matemática, ele não vai entender nada, porque é uma linguagem que ele não está habituado. E o professor Olavo de Carvalho já falou que essas linguagens científicas, elas são as mais fáceis de entender, porque tem poucos nomes, tem poucas siglas, tem poucas. Então, o cara começa a estudar a linguagem científica, ele aprende rapidamente. Livro, inclusive, para investigar a moral, é livro para questionar. Agora, a nossa imagem da civilização cristã é totalmente projetiva. Quer dizer, nós projetamos sobre a antiga Igreja Católica todos os males que nós estamos fazendo. Mais religião? Mais religião? Exatamente. Com a religião católica, ele meio que dá uma bússola. A religião católica ou outras religiões também dá uma bússola do que você está fazendo. Se você está certo, se você está errado, se você está sendo inconveniente ou não, se você está perturbando, se você está assediando, se você está praticando um pecado contra o seu próprio corpo, ou está entrando numa escala não privada de uma pessoa, como o casamento, né? O casamento é daquela pessoa ali, mas tá lá você querendo dar palpite na vida do outro. Então, com a religião, você consegue perceber aonde você está sendo inconveniente, né? Está entrando numa esfera que não é sua. Não mais moral, menos Mais moralismo. religião, menos Clericalização. não tem nem dúvida. Veja, a moral absolutizada é o substituto da religião.
Exatamente, a moral. Quem acredita num Deus e tem um Deus para conversar, tá entendendo? Não precisa de ninguém que ele o fiscalize. Exatamente. A moral só cria fiscalizadores, né? Você tá ali no grupo ali, aí naquele grupo tem uma moral. Qualquer deslize que você dê ou tropece, os caras já tá ali. De fora. Quer dizer, quanto menos religiosidade autêntica, mais moralismo civil você vai ter. Esse é um mecanismo de compensação. Quer dizer, a moral, ela mesmo se transforma no próprio Deus. Quer dizer, isso aí começa com Kant. Kant, o único absoluto para Kant é o absoluto de tipo moral. Quer dizer, não existe um conhecimento objetivo de Deus, não existe... E as pessoas ficam presas nisso, né? Fica presa. Aí o cara começa a mudar de rua, né? Ele começa a andar em outra rua só para não encontrar o fiscalizador. O intrometido. Ou então sai até do país. Caramba, fica repetindo. Oh! É Mônaco. Mas no Brasil, sim, olha, eu lembro quando eu coloquei ali um link, né, para doações, choveram críticas no Brasil. Tá pedindo esmola, né? Ora, por essa mentalidade brasileira, aqui nos Estados Unidos, todo mundo acha normal você doar essas coisas. Normal, até moralmente obrigatório. E se você está se prevalecendo das informações de um site, você, de vez em quando, você vai lá e contribui. Eu contribuo aqui, porra. Eu contribuo para o Tea Party Nation, eu contribuo para o Human Events, eu contribuo para o New York Sun, né? São fontes das quais eu não contribuo sempre, mas de vez em quando eu vou lá e doto $20, $30, $50. Né? Isso aqui nos Estados Unidos é normal e obrigatório. No Brasil, foi só colocar um botão lá escrito Donate, né? O que choveu? Contribuições? Não, gozações e críticas, dizendo que está pedindo esmola. Né? Com essa mentalidade, onde vocês esperam chegar? Vocês não pensem assim que essa podridão do Brasil está em volta de vocês, está no governo. Não, meu filho, isso aí está no coração de cada um. A gente vê pela conduta das pessoas. Mas isso aí vem de cima, né? Vem de cima. Coloca um cara totalmente invejoso, com uma ideologia da inveja, que é o comunismo. Toda essa merda derrete e cai sobre toda a população, mano. Criando mais pessoas medíocres, né? Se tem um medíocre lá na cadeira presidencial, todo o resto do povo se torna medíocre também. Simples assim, mano. Se tem um medíocre lá na cadeira da presidência nacional e todas as cadeiras importantes do país estão na mão de gente medíocre, todo o povo se torna medíocre junto, mano. Escala, é um negócio que escala. Se o cara rouba e tá na cadeira presidencial, toda a população vai seguir a mesma trajetória daquele fulano lá. Por isso que quando Samuel pediu para que o povo estava pedindo um rei, Deus falou: não, eu não quero dar um rei para o povo de Israel. Eu sou o rei do povo de Israel, eu sou Deus. Eles têm que ver a mim, têm que seguir o meu exemplo. Só que o povo continuava a questionar, até que Deus falou: então vou escolher um que seja segundo o meu coração. E aí escolheu Davi. Não, Saul primeiro, né? Foi Saul. Saul começou a fazer tudo que não era da vontade de Deus. E aí todo o povo estava seguindo Saul. Todo o povo estava copiando Saul. E aí todo o povo copiando Saul. Aí Deus viu aquilo ali e falou: é o contrário, também é real. Se a população é medíocre, toda a alta cúpula... É, porque ele sai do meio do povo, né? Acaba saindo do meio do povo. Toda a alta cúpula do poder será medíocre. É. Apesar que você tá certo mesmo, porque o indivíduo sai do meio do povo
Mas aí, primeiro tem que ter esse indivíduo tomando as pequenas esferas com uma ideologia de mediocridade e sai popularizando essa ideologia. Igual é a ideologia comunista de Karl Marx. O cara era medíocre. Karl Marx já era um cara medíocre. A mediocridade dele veio passando através dessa mentalidade dele. Veio passando para outros. Vai se espalhando. Aí esses caras tomam os lugares de poder, faculdades, universidades, escolas, cadeiras importantes. Aí começa a pegar um museu ali, aí começa a pegar um tribunal, aí pega um tribunal. Eles vão assim, vão pegando esses lugares. Tribunal, aí pega o zoológico, aí corrompe a verdadeira... Aquilo foi projetado para ser um zoológico, ele transforma o zoológico em outra coisa. Aí entra numa igreja, a igreja foi feita para fazer bondade, ajudar as viúvas, ajudar os órfãos, ajudar as pessoas que estão sofrendo por caridade. Aí eles entram lá no meio, destrói tudo aquilo que era para ser, transforma em outra coisa, e assim vai aparelhando as instituições. Aí quando chega uma pessoa boa que quer mudar essas instituições, quer desaparelhar tudo, aí não consegue, porque já está tão aparelhado que demoraria coisa de 40 anos para mudar tudo. E é assim, o professor Olavo de Carvalho já falou que esses caras eles já vêm de anos. Eles aparelharam. E o professor Olavo falou que uma vez ele falou que é 40 anos para conseguir limpar tudo isso, desaparelhar tudo, mudar o ensino, mudar tudo isso daí que está aparelhado. 4 anos você não consegue fazer nada, mano. 4 anos você vai ficar lá, depois você vai ser empichado e eles vão continuar lá. É o Deep State, né? Deep State. É o estado profundo. Eles estão nas profundezas do estado, né? Eles estão... Eu cito mais o barco do David Jones, do Piratas do Caribe. Eles estão lá fazendo o trabalho lá que era para o David Jones fazer, mas tá fazendo de forma errada e tá prejudicando todo mundo. Eles tinham que levar as almas pro outro lado, né? No filme lá do Piratas do Caribe, o David Jones. Ele foi encarregado de fazer uma coisa, só que ele fazia de mau gosto e fazia ruim ainda. E aí eles foram punidos, só que eles ficavam incrustados no barco, mano. O Brasil tá assim, os caras tá incrustados, os caras tá grudado assim, ó. Pra sair você tem que remover. Vai ser impossível de remover, mano. Os caras tá lá incrustado há anos lá, ó. 4 anos o cara não consegue fazer nada. É de 8 anos pra cima. Mas é isso mesmo que você falou, Michel. É um cara... O cara, ele nasce no meio do povo. O povo é onde ele cresceu, nasceu. Foi ensinado, foi instruído, participou da cultura, participou de tudo. Mas... por ideologia, ele acaba se tornando uma pessoa medíocre. Aí sobe no poder, toda a mediocridade dele desce. Se derrama assim, sabe? Acabando com tudo. É isso aí mesmo. Duas.
Eu digo sinceramente, olha, brasileiro não tem educação doméstica, brasileiro não tem senso de valores. Brasileiro não tem educação doméstica, brasileiro não tem senso de valor, brasileiro não tem educação econômica, brasileiro não tem educação alimentar, brasileiro não tem as coisas mais importantes, educação financeira e educação alimentar. Já é duas coisas importantes. O cara já não tendo esses dois já fica ruim, porque aí prejudica todo o resto. Caramba, vai vir comercial.